Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, João, no capítulo 20, versículo 10. Quero fazer essa leitura com você. O versículo 10 diz: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhe perguntavam: mulher, por que você está chorando? E levaram meu Senhor, respondeu. Eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, a seus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que disseram. Até aqui o texto de João. Quero fazer uma leitura em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 10 também. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 25, versículo 10 em diante. Você que está acompanhando na sua Bíblia em livro, ou que está anotando, o texto diz: faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para elas, prende-as aos 4 pés, com suas 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista de ouro, e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas do testemunho que eu darei a você. Faça uma tampa de ouro puro com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que eu darei a você. E ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Amém. A leitura desses 2 textos parece que não se fecham, né? Nós lemos um momento em que Maria está chorando perto do sepulcro vazio, e quando ela olha para dentro, ela vê um movimento. Se você pegar o texto antes, você vai ver que ela chegou e viu a pedra removida, e ao ver a pedra removida, ela corre aos discípulos, os chama. João vem correndo com Pedro. João corre mais rápido que Pedro, chega até na porta, ele vê os lençóis, ele fica por ali mesmo. Pedro já entra, mas afoito vai entrando dentro do sepulcro, percebe que realmente está vazio. Está ali o lençol dobrado, que eles colocavam junto ao rosto, as ataduras estão ali, e Jesus não estava mais. A Bíblia diz: então creram, e nós vamos ver no decorrer do texto que eles creram de que alguma coisa tinha acontecido, mas não creram
de primeira é que ele ressuscitou. Até porque nós vamos ver na continuidade que acontece de que eles não estão, mesmo vendo o sepulcro vazio, acreditando de que houve uma ressurreição. Ainda estão entristecidos. Eles vão voltar a pescar depois. Eles receberam uma palavra, mas eles não estavam crendo completamente nessa palavra. Eles estavam entristecidos porque acharam que alguém roubou o corpo de Jesus. Falaram aqui, vai se ter vários textos que vão se fechar com esse de João, mas eu queria meditar com você a respeito do que acontece com Maria Madalena. Pois ela chega, então eles vão embora, voltaram para sua casa, como nós lemos no texto, mas ela fica por ali ainda. E ela fica chorando a morte de Jesus, ela fica chorando o desaparecimento de Jesus. É domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição, é domingo de milagre, é domingo, talvez um dos mais fortes da história. Mas ela está ali chorando para um túmulo vazio. E quando ela está ali, de repente ela percebe um movimento. Eu não sei como ela estava, em que tamanho de choro essa mulher estava. É fato de que ela não percebeu de que alguém entrou na cabeça dela. Nós sabemos que simplesmente apareceu o que já estava ali. Mas ela percebe o movimento, e então ela vai entrando, e ela percebe 2 anjos, vestidos de branco, sentados, um em cada canto, da onde Jesus estava deitado. Quero que você entenda que apesar da Bíblia dizer que ela viu 2 anjos, a Bíblia está apenas fazendo um relato de que eram anjos, mas quando ela os viu, ela não os viu como anjos. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos na Bíblia, quando viram anjos, tiveram um grande impacto. Mas os anjos também muitas vezes se demonstram como seres humanos. E eles estavam, aqueles 2 homens vestidos de branco ali, e ela entra agora para ter um momento de palavra com aqueles homens, para tentar pegar alguma informação. E é interessante dizer que a Bíblia toda ela está interligada, toda ela é ligada, e toda ela sempre aponta para algum lado, aonde Deus quer nos ensinar alguma coisa. Por isso que eu li para você o texto de Êxodo, porque nessa parte do texto está falando a respeito do momento em que Moisés recebe uma instrução de como ele deveria fazer a arca do Senhor. E a arca de Deus, para quem já conhece um pouquinho da palavra, ou já ouviu algumas mensagens, sabe que a arca do Senhor, a arca da aliança, era nada mais do que a presença de Deus para o povo de Israel. Era Deus dizendo: aqui está a minha presença, eu estou com vocês. Tanto que a arca ia na frente nas batalhas, que quando a arca chegava, o pessoal, vibrava, porque sabia que Deus estava ali presente. A arca era o símbolo maior da presença de Deus para o povo. No tabernáculo ela ficava no santíssimo lugar, ninguém tinha acesso a ela, só o sacerdote, uma vez por ano, que ele vinha e aspergia sangue sobre ela, e ele tinha que estar muito bem alinhado, porque senão ele já morria ali mesmo. Tinha que ter muita fumaça no lugar, incenso, para que ele fosse coberto pela fumaça, e então ele pudesse entrar para sacrificar ao Senhor, ou trazer a oferta de sacrifícios, e se Deus aceitasse, então o povo estava perdoado dos seus pecados, dos seus erros. Estou trazendo aqui uma versão mais simplificada para a gente entender. A arca era símbolo disso. Mas por que eu estou falando da arca nessa manhã? Porque se você prestou bem atenção, se a arca é a presença de Deus, quando nós chegamos aqui no versículo 18 de Êxodo, diz: com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa, faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra. A arca da aliança tinha 2 anjos sobre ela, um estava numa ponta, o outro estava na outra ponta.
É interessante que quando Maria olha para dentro do sepulcro, no local onde Jesus estaria ali deitado, quem estava numa ponta e quem estava na outra ponta? 2 anjos. O que a Bíblia está tentando dizer com isso? De que Jesus era a própria arca da aliança. Ele era a presença de Deus. Quando Moisés fez aquele caixote de madeira, e é interessante porque ele era para ser feito da madeira de gofer ou acácia. Essa mesma madeira foi usada na arca que Noé construiu, porque Jesus também é a arca da nossa salvação. Toda a Bíblia está interligada de alguma forma. Aquele que estiver nele encontrará salvação. Então aqui nós vemos essa arca da aliança, feita da madeira de gofer ou de acácia, conforme diz aqui o texto, revestida de ouro por dentro e por fora, porque Jesus era puro por dentro e por fora também. E Cristo, que estava naquele momento sendo representado pela arca da aliança, era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: aqui vocês vão ter uma caixa, aqui vocês vão ter algo que está representando o meu filho que um dia vai vir. Para que vocês tenham acesso ao perdão, é necessário que haja sacrifício de cordeiros e vocês venham aspergir sobre esse local, para que então venha salvação para vocês, para que então venha perdão para vocês. Mas um dia tudo isso vai se findar e os símbolos vão se acabar, e vocês vão viver a totalidade da verdade que eu estou tentando dizer. Quando aqueles 2 anjos estão cada um numa ponta, eles estão dizendo: a verdadeira arca estava aqui. E é interessante nós pensarmos de que na arca do Senhor, naquela arca da aliança, haviam 3 coisas que foram colocadas ali dentro. Ali tinha o cajado de Arão, ali dentro tinha um pote com o maná, e ali dentro também tinha as tábuas da lei. Eram as 3 coisas que tinham dentro da arca da aliança. Essas 3 estavam ali. E Hebreus no capítulo 9, versículos 3 e 5 diz: por trás do segundo véu do tabernáculo havia uma parte chamada Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam querubins da glória, com sua sombra cobriam a arca. A respeito dessas coisas, não cabe falar agora com detalhes. Eu li esse texto para você entender. Essas 3 coisas estavam dentro da arca. Os anjos estavam ali também, numa representação. Agora que nós sabemos quais são as 3 coisas que estavam dentro da arca, precisamos entender talvez por que essas 3 coisas estão dentro da arca, que é uma representação de Cristo. Em Hebreus no capítulo 9 ainda, versículos 11 e 15 diz: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isso é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estavam cerimonialmente impuros santificavam eles, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Resume para a gente, pastor, o que está dizendo aqui é de que havia todo um cerimonial. Precisava-se matar os cordeiros, matar os bois, espalhar-se as cinzas, jogar-se sobre as pessoas que estavam ali pedindo perdão, e isso as purificava exteriormente. Havia todo aquele ritual porque ele estava apontando para Cristo. Nós sabemos que quando se fala da Páscoa, nós lembramos também a saída do povo do Egito, quando um cordeiro foi morto, quando foi aspergido sangue sobre os umbrais das portas, e tudo isso nos remete também a Cristo.
Porque um dia João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, ele olha o seu primo vindo, Jesus, e o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está dizendo isso, ele está apontando para um sacrifício perfeito que estava para acontecer. E quando Jesus vem então, e ele começa o processo para um dia chegar até a cruz, aonde para nós cristãos talvez seja um dos momentos mais duros e difíceis de leitura bíblica, quando nós começamos a ler a respeito de tudo que Jesus passou. Para quem já assistiu os filmes, ou principalmente um dos filmes que mais talvez nos impactaram uma geração, A Paixão de Cristo, que foi dirigida por Mel Gibson, as pessoas não conseguem olhar algumas partes, porque parece violento demais, porque parece feio demais. Eu quero dizer para você de que talvez daquilo para mais é o que aconteceu. A tentativa de Satanás era fazer com que Cristo desistisse da cruz. Alguns entendimentos errados pregam de que Satanás, quando Cristo entregou a sua vida na cruz e morreu, eles fizeram festa no inferno. Isso não é bíblico, isso não é real. Porque no momento em que Cristo expirou e disse está consumado, o que pode ter havido no inferno, eles se enfiaram em cada canto com medo. Por quê? Porque Jesus cumpriu aquilo que veio fazer. Satanás não queria matar a Cristo, o que ele queria era evitar que ele cumprisse o propósito. O que ele queria era torturar, de maneira que o homem Jesus pudesse olhar para toda aquela humanidade caída e feia e dissesse: não vou morrer por eles, não vale a pena, eu desisto. Ele já tinha conseguido fazer isso com o primeiro Adão, fazê-lo desistir do propósito e desobedecer a Deus. Ele queria fazer isso com o segundo Adão também, mas Cristo permaneceu firme no seu propósito e foi até o final, para nos deixar uma mensagem: permaneça firme do seu propósito também, vai até o final. Não existe glória sem passar pela cruz. Você precisa passar pela cruz para conseguir atingir a glória. Jesus aqui, nós vemos pela palavra a relação dele na questão da arca da aliança. O cajado de Arão era o símbolo do sacerdócio, do sumo sacerdócio que estava sobre aquele homem. Em algum momento foi questionado o seu sacerdócio, e aquelas varas, aqueles cajados, eles eram cortados de alguma árvore, enfim, e você sabe, se um cajado, se uma árvore, se um galho estiver cortado de uma árvore, ele seca, não é assim? Uma bengala, ela é feita de madeira, ela está seca, está morta. E nós vamos ver na Bíblia que quando foi questionado o ministério, o chamado de Arão, de Moisés, o Senhor disse: coloquem aí de cada tribo os seus cajados. O cajado que florescer é para esses que eu entreguei o sacerdócio. E o cajado de Arão floresceu. Da morte veio a vida. Daquela madeira que estava cortada, brotou algo, brotou vida. E esse foi o sinal da aprovação de Deus para aquele sacerdócio. Do madeiro e da morte nasceu a vida de Jesus Cristo. Brotou ali o novo homem, o Jesus com seu corpo glorificado. E eu estou falando de Páscoa, e eu estou falando de que esse material estava dentro da arca, ou seja, já estava em Cristo. Uma segunda coisa que estava dentro da arca era o maná. O que era o maná? Era o pão que Deus mandava do céu para alimentar o seu povo. Pão do céu. É interessante como Jesus, em João capítulo 6, versículo 30, 35 diz: então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? E o que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele deu-lhes a comer o pão dos céus. E Jesus declarou: em verdade digo-lhes que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai
quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus estava dizendo: eu sou o verdadeiro maná, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Veja que tudo aquilo que está contido na arca é uma coisa só. Ele é a arca, ele é a presença de Deus. Os anjos estavam em todo o tempo do ministério de Jesus, os anjos estavam ali. Agora eles estavam visíveis aos olhos de Maria. E Jesus está dizendo: eu sou o sumo sacerdócio, eu sou aquele que nasceu da morte, que reviveu, que veio daquilo que era impossível. Isso é a ressurreição. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu estou aqui para alimentá-los, eu estou aqui para que vocês continuem a sua jornada até a terra prometida. Mas então também nós vemos que ali haviam as tábuas da lei. Em Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ele era a própria lei de Moisés, a lei que estava escrita e agora estava diante dos homens. Ele se sujeita à lei, conforme diz Gálatas 4:4, viveu em perfeita obediência a ela, foi um ministro da lei para os judeus, limpando os erros de interpretação principalmente que eles tinham da lei. Por meio da sua vida santa e da sua morte, ele cumpriu todos os itens da lei, e levou sobre si a mesma maldição da lei, a fim de que todos aqueles que crescem pudessem participar das bênçãos e do pacto feito com Abraão. Sabe por que aquelas tábuas estavam ali? Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele diz que a lei, ela de alguma forma nos trazia condenação. E eu não sei se você já leu alguma vez dizendo que quando Cristo morreu, ele cravou a cédula que nos era contrária lá na cruz. Sabe o que era essa cédula que nos era contrária? Por muitas vezes nós interpretamos que era a lista dos nossos pecados, que eram os nossos pecados que nos condenavam. Ele foi lá e pregou na cruz. Não, a cédula que nos era contrária era a própria lei, porque a lei só nos condenava, a lei só trazia condenação, e era impossível quase para o homem, nós que temos ainda a semente do pecado dentro de nós, cumprirmos a lei à risca. E então Jesus veio e faz todo um cumprimento da lei, e quando ele cumpre toda a lei de uma maneira perfeita, ele recebe a autorização para que o pecado que um dia entrou na humanidade possa sair da humanidade. Ele recebeu agora essa autorização por cumprir completamente a lei, e dessa maneira, pelo seu sangue, de uma só vez, ele perdoou os pecados de toda a humanidade. De uma só vez ele nos redimiu, de uma só vez ele nos salvou, de uma só vez pelo seu sacrifício ele cumpre tudo. E aqui nós conseguimos ver a relação que tinha o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas voltemos para a história de Maria. Ela chega no sepulcro, existe um anjo em cada lado, e ela chega questionando para eles: onde é que vocês colocaram o corpo? Onde vocês puseram? Ela olha para os anjos, mas ela não vê que são anjos. O grego, assim como para algumas palavras como amor, existem algumas palavras em grego que significam amor, mas de uma maneira muito peculiar. Assim também é a palavra visão. Existem 4, 5 formas de falar a respeito de visão. E quando nós olhamos o primeiro verbo aqui em grego, é um verbo que transliterado para nós seria teureo, que é ver, mas ver de uma maneira superficial. Maria, ela está tão cheia da sua tristeza, que ela não consegue observar que ela está diante de anjos. Ela os questiona, ela vai falar com eles, e eles perguntam: por que você chora? E essa mulher agora, ela começa a colocar para fora tudo aquilo que está angustiando o seu coração. Ela está falando com eles como se estivesse perguntando para algum soldado que estivesse ali, qualquer outra pessoa que estivesse. E ela diz: levaram o meu Senhor, levaram ele daqui, e eu não sei aonde o colocaram. E aí Jesus chega,
e pergunta também para ela: por que você está chorando? E olha só, ela vira-se para Jesus e também não o reconhece. Ela continua com a mesma visão superficial. E essa visão superficial, ela fala muito conosco, porque quantas vezes que Cristo está falando com a gente e nós não conseguimos perceber que é Ele. Alguém pode dizer: pastor, mas Jesus mudou de aparência? Possivelmente ele não mudou de aparência. Talvez ele veio com seu corpo glorificado, isso com certeza. Mas a última visão que Maria teve de Jesus foi qual? Dos últimos dias dele, andando na terra. Alguns acreditavam que ele já tinha na faixa de 50 anos, por conta da aparência. Ele estava magro, ele tinha caminhado muito, pregando. A Bíblia diz que ele não tinha lugar para dormir, e não tinha fartura ao seu redor, apesar de que no começo do seu ministério, era de festa em festa, no final do seu ministério já foi mais diferente. E eu digo que a aparência de quase 50 anos, porque os fariseus, quando ele disse que antes de Abraão ele era, ele disse: como é que ele pode falar uma coisa dessa, se não deve ter nem 50 anos ainda? Então, quando nós pegamos essas partes dos textos, nós entendemos de que Jesus já estava com seu corpo mais debilitado, devido ao ministério que ele exerceu, saindo e pregando. Mas a última imagem que ela teve, talvez foi a imagem que nós lemos lá no livro do profeta Isaías, quando diz: não havia nele beleza nem formosura alguma para que o desejássemos. Jesus estava todo quebrado. Quando eu digo quebrado, não os ossos, mas todo machucado, de apanhar, de passar a noite apanhando, depois da crucificação, estava todo retalhado, cheio de sangue. Essa era a imagem que ela tinha, a imagem do Cristo sofredor, a imagem do Cristo que estava como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Essa é a imagem que muita gente ainda tem de Jesus, a imagem do Cristo pregado na cruz, a imagem do Cristo sofredor, a imagem do Cristo impossibilitado, a imagem do Cristo que não pode fazer nada por ele. Essa é a imagem que muita gente ainda guarda na sua mente. Era a imagem que Maria Madalena ainda tinha na sua cabeça também. Então ela olha dois anjos, mas ela, apesar de estar vendo eles de branco, ela não conseguiu fazer nenhum tipo de associação aos anjos. Ela só tem dor. Ela diz: o que fizeram com meu Senhor? Jesus está atrás dela e diz: por que você chora? A quem você procura? E essa é uma palavra que fala muito forte também, porque a pergunta nessa manhã de Páscoa para você é: a quem você procura? Quem você está procurando? Algumas pessoas, elas vêm na igreja, mas elas não estão procurando Jesus. Elas estão na igreja à procura de alguma coisa. Elas estão na igreja, mas estão à procura de uma solução para a sua vida. Estão na igreja, mas estão à procura de um casamento. Estão na igreja, mas estão à procura de um trabalho. Estão na igreja à procura de um negócio. Estão na igreja à procura de fugir de uma enfermidade. O que você procura? A quem você procura? Essa é a pergunta de Cristo nessa manhã para cada um de nós. Estamos num domingo de Páscoa na igreja, com os nossos filhos, com a nossa família. A quem você procura? Eu procuro uma palavra que me deixe melhor, porque talvez a intenção nossa de vir num domingo de Páscoa seria: eu estou à procura daquele que entregou a vida por mim, porque eu quero glorificá-lo, porque eu quero dizer uma palavra de gratidão a Ele. Eu quero nessa manhã especial. Mas todos os dias eu oro, mas todos os dias, eu sei, mas quando você faz aniversário, quando tem um momento especial da sua vida, não é tão interessante quando você recebe a visita de alguém que te dá um presente? Nessa manhã, para o cristianismo, é muito forte, porque o nosso Deus ressuscitou dos mortos. Ele está hoje à direita de Deus Pai e intercede por nós. O nosso Cristo está vivo, aleluia. A quem você procura é a pergunta. O que você procura nessa manhã? E o texto, ele fala que então ela voltou-se para ele. Ela estava conversando e ele estava dizendo: por que choras? Levaram o meu Senhor daqui. Ô jardineiro, me diga onde está o meu Senhor. Ela está confundindo ele com o jardineiro.
Ela pensa que deve ser o cara que cuidava do sepulcro de José de Arimateia, e está fazendo ali o seu serviço, tirou dali o corpo. O que aconteceu? Mas então, voltou-se. Qual é a outra palavra que a gente usa para voltou-se? É a palavra conversão. Existe uma conversão, e agora ela olha para Jesus, e quando ela olha para Jesus, é que tudo muda. O que acontece é que nós às vezes somos seguidores, como Maria Madalena era seguidora. Andamos com Jesus por um tempo como os discípulos andaram com Jesus, mas as palavras de Jesus parece que não entram e não fazem efeito na nossa vida, porque no momento da tragédia, no momento da dor, nós esquecemos de tudo. E então nós precisamos nos converter de novo, nós precisamos olhar para Jesus de novo, porque talvez você esteja apenas olhando para o problema que está diante de você. Você está só olhando para aquilo que você não tem, você está só olhando para o sepulcro que ainda está vazio, e não consegue entender que num sepulcro vazio, muita coisa pode estar acontecendo. Nesse sepulcro vazio do seu peito, alguma coisa está acontecendo aí. Nesse sepulcro que parece que está vazio, você não conseguiu entender ainda, porque se ele está vazio, aconteceu um grande milagre. O milagre de Deus já aconteceu dentro de você. Maria não consegue ver. Ela está falando com Cristo, mas ela ainda não atinou de que diante dela está quem ela está procurando. Estamos numa busca tão grande por alguma resposta, estamos numa busca tão grande por alguma coisa que nos impacte. Estamos constantemente em busca de algo. E às vezes o que nós estamos buscando realmente está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver. E então a palavra grega para esse tipo de visão é oral. E oral é um tipo de visão que vê além daquilo que os olhos estão te mostrando. É os mesmos olhos, é a mesma mulher, mas é uma visão diferente que ela tem agora. Você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de casamento, você não precisa mudar de trabalho. O que você precisa é mudar a visão que você está olhando a situação. Começar a olhar com uma outra visão. Quando a visão dela muda, ela não mudou de posição, ela não saiu do sepulcro, ela não ficou no sepulcro, ela não trouxe outra pessoa para junto dela, ela simplesmente mudou a forma dela olhar a mesma situação. O que eu quero propor para você nessa manhã, é que a mesma situação que está te fazendo chorar, você comece a olhar com outros olhos, você comece a olhar de uma outra maneira para a mesma situação. E você possa lembrar de que o Deus que você serve não está preso numa cruz, apesar de ter passado por ela. Que o Deus que você serve não está ainda com o seu túmulo para visitas. E lá você tem o corpo dele que está embalsamado, ou enfim. Você até vai encontrar o local aonde Jesus foi sepultado, em Jerusalém. Só que lá vai ter uma placa escrita: não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. O texto é interessante, ele diz: voltou-se. Ela tem uma conversão agora, ela tem uma mudança. E aí então ela vê que é Jesus. E o texto diz que Jesus fala assim: não me detenhas, não me segure. Alguns teólogos dizem que esse era o momento que Jesus não podia ser tocado, porque ele não tinha ainda para o céu, mas não tem muito a ver isso, segundo a minha visão. Porque depois ele vai chegar para Tomé e vai dizer o quê? Ei, toca aqui na minha mão, queres tocar aqui do meu lado, para ver se sou eu mesmo? Se Jesus não podia ser tocado, como é que ele tocou em coisas? Tipo, ele vai fazer um peixinho lá para Pedro e para os discípulos que estavam pescando. O fato não é que ele não podia ter toque de pessoas, mas eu imagino que quando Maria viu que era ele, ela agarra-se dele,
eu não vou te soltar mais, eu não vou soltar de você. Como é que você faz isso comigo? Eu achei que você tinha ido, eu achei que você tinha morrido. Vamos imaginar um diálogo agora? Mas Maria, mas eu falei tantas vezes que eu destruiria o templo e reconstruiria ele em 3 dias. Quantas vezes eu falei por parábolas para vocês? Maria, eu falei a respeito de tudo que aconteceria. Não, Senhor, eu não vou eu vou te segurar aqui, eu não vou te soltar mais. E ele diz: não me segure, porque ainda não voltei para o meu Pai, mas eu vou voltar para o Pai. E olha mais uma coisa interessante aqui. Ele diz: vai e fala para os teus irmãos a respeito disso. Jesus nunca se referiu aos discípulos como irmãos, só aqui. Por quê? Porque até que ele morresse, não havia como o espírito de adoção vir sobre nós, igreja. Lembra o que ele falou lá em João? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Por isso que neste momento, depois da morte de Cristo, do sacrifício perfeito de Cristo, agora ele diz: vai para os teus irmãos, porque agora somos todos uma grande família, porque todos vocês têm acesso ao Pai, porque agora vocês têm uma filiação, porque agora vocês não estão mais aí jogados nesse mundo. Eu agora dei o direito de vocês fazerem parte da minha família. Eu não vou chamar mais vocês só de amigos, agora vocês são meus irmãos. E mais uma vez aqui a palavra do Senhor se cumpre. E mais uma vez aqui a Bíblia torna-se completamente coerente. Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Em Cristo nós temos a certeza da salvação. Em Cristo nós temos a alegria da salvação. E em Cristo nós temos a resposta para a nossa vida. Por isso, Maria, que está aqui nessa manhã, seja você homem ou mulher, mas que quem sabe chegou aqui nessa manhã estando do lado de fora de um sepulcro vazio, estando do lado de fora do entendimento do Evangelho, estando do lado de fora da compreensão de tudo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe você já teve um contato com anjos, mas não sabia que era anjos. Quem sabe você já teve um contato com a palavra de Deus, mas não entendeu a palavra de Deus. Talvez você já teve um contato com Cristo, que lhe falou diretamente, que esteve contigo, mas você não conseguiu identificar, porque os teus olhos ainda estão na tristeza, na angústia, na morte, na perda, e em tudo que você não tem, em tudo que parece que tinha, mas agora já não tem mais. A tristeza não te deixa ver a grande oportunidade que nós temos aqui. Mas hoje eu quero pedir que você, em nome de Jesus, possa permitir que Deus toque os seus olhos, para que você possa ver a grandeza do que nós temos aqui hoje. Eu quero que o Senhor toque os teus olhos, de maneira que você consiga ver de que, apesar de você estar chorando pela morte, existe vida ao teu redor. Você está chorando pelos problemas que tem na sua família e não consegue agradecer porque tem uma família. Lamentamos pelo carro que estragou e nunca glorificamos a Deus pelo carro que temos. Reclamamos, às vezes até por alguma enfermidade, sobre algum familiar, enquanto muitos nem família têm, porque nós sempre estamos chorando por um sepulcro vazio, nós sempre estamos chorando por alguma coisa, e nós não conseguimos ver, de que se o sepulcro está vazio, é porque Jesus não está mais ali, porque já ressuscitou. O que eu quero dizer é de que se você pedir ao Senhor que toque nos seus olhos, você vai começar a ver as situações de uma maneira muito diferente do que você está vendo, e de que hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de se alegrar na presença de Deus, de que apesar das situações que nós sim vivemos, precisamos nos alegrar, porque apesar de que talvez ali para Maria, Jesus não estaria mais de maneira corpórea junto a ela, mas o propósito que ele tinha era muito maior do que o propósito que ela tinha. O propósito de Judas Iscariotes era um propósito de que Jesus fosse um grande revolucionário, que acabasse com Roma,
o propósito de Cristo nunca foi esse. Ele não queria destruir Roma, Ele queria destruir o pecado da vida minha e da vida sua. Por isso, quando nós não entendemos o propósito do que Deus está fazendo, facilmente nós ficamos do lado de fora chorando por aquilo que um dia nós tínhamos. Mas eu te convido a entrar e olhar o local onde a arca estava. Eu te convido nessa manhã a você permitir que a arca de Deus verdadeira, Jesus Cristo, entre no seu coração. Eu te convido nessa manhã a você permitir que o Senhor toque os teus olhos e te dê uma nova visão. E assim como Paulo, que tinha uma visão turva a respeito do que era o Evangelho de Cristo, e apesar de tudo que ele conhecia da Bíblia, ou dos textos que compunham a Bíblia, ele não conseguia entender quem era Cristo. E nessa manhã, que o Senhor possa tocar os meus olhos e os teus olhos, para que eles se abram, e a gente possa ver de que sim, a cruz está vazia, porque Cristo ressuscitou. Se você quiser colocar-se de pé comigo, por gentileza. Aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.